Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde. Somente reforçando assim a lembrança das atividades da Semana Santa. Hoje, Sexta-feira Santa, evidentemente, estamos celebrando a paixão e adoração da cruz. No momento da adoração da Santa Cruz, faremos normalmente, poderemos vir em procissão individual para adorar a Santa Cruz, como fazemos de costume. Porém, pede-se para que nós não toquemos no madeiro, nem mesmo o beijemos, devido ao que ainda estamos vivendo, não é? Vamos fazer a adoração com o nosso coração e com os nossos olhos. Amém? E também, mais tarde, às 19h30, a encenação da Paixão de Cristo e procissão do Senhor morto. No dia de amanhã, Sábado Santo, reflexão das dores de Maria, às 9h aqui na Matriz. Todos convidados para essa belíssima celebração, que é a meditação das dores de Maria Santíssima. Às 20h, bênção do fogo e a vigília pascal. Estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs, com o nosso coração contrito, a paixão do Senhor. Solidário com os pobres e sofredores, Jesus assume a cruz por fidelidade à missão que o Pai lhe confiou. Nesta tarde, unimo-nos a Ele, servo sofredor, e acompanhamos seus passos rumo ao julgamento e à condenação. Celebremos em comunhão com as vítimas da pandemia e com todos os abandonados pelas autoridades e pela sociedade. Vamos iniciar com o nosso coração, adorando o Senhor.
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou contar uma história, é do servo sofredor. Está na Bíblia, está na vida, é de quem sabe o que é dor. Está na Bíblia, está na vida, é de quem sabe o que é dor. O profeta Isaías foi quem primeiro contou, mas o pobre deste mundo vida fora completou. Mas o pobre desse mundo vida fora completou. A cantiga do profeta nos aponta e nos conduz. Esse servo de quem fala é nosso Senhor Jesus. Esse servo de quem fala é nosso Senhor Jesus. Quem já viu o que é seca, já viu o roçado queimado, pois o servo era um toco pelo sol esturricado. Pois o servo era um toco pelo sol esturricado. Não havia formosura no seu rosto maltratado, tinha a cara tão sofrida de quem foi bem torturado. Tinha a cara tão sofrida de quem foi bem torturado. Dava nojo até de olhar, era um lixo bem pisado, era homem das dores, na dor experimentado. Era homem das dores, na dor experimentado. Acredite, meu amigo, esse servo humilhado assumiu nossas fraquezas, carregou o fardo pesado. Assumiu nossas fraquezas, carregou o fardo pesado. Ferido de humilhação, era desconsiderado, zombavam, isso é castigo, foi por Deus abandonado. Zombavam, isso é castigo, foi por Deus abandonado. O peso de dor tão grande era um facão bem fincado. Por nossos pecados todos ele estava transpassado. Por nossos pecados todos ele estava transpassado. Mas, irmão, escute agora o que vai ser relatado. O sofrer desse oprimido cura o homem esmagado.
Antes dele a gente era um rebanho desgarrado, cada qual andava tonto, sem rumo, desgovernado. Cada qual andava tonto, sem rumo, desgovernado. A ingratidão dos homens, um montão do que é errado, pois tomou tudo pra ele como se fosse culpado. Pois tomou tudo pra ele como se fosse culpado. Comparado com o gado, pra matança foi levado. A bezerro parecia quando o couro é esfolado. A bezerro parecia quando o couro é esfolado. Apelaram pra calúnia, o seu caso foi falado. Por um falso julgamento, é morte, foi condenado. Por um falso julgamento, é morte, foi condenado. Ninguém levantou a voz em defesa do acusado. Deu a vida por seu povo, foi assim assassinado. Deu a vida por seu povo, foi assim assassinado. Teve enterro de bandido, malfeitor considerado. Ele que só fez o bem, verdadeiro injustiçado. Ele que só fez o bem, verdadeiro injustiçado. Esse sofredor bendito na paixão foi bem provado. O amor que tinha ao povo foi o seu santo recado. O amor que tinha ao povo foi o seu santo recado. Esse recado tão forte pelo profeta contado é hoje na nossa vida um fato consumado. É hoje na nossa vida um fato consumado. Outro nome desse servo é Cordeiro Imaculado. Veio nos trazer a vida, quer seu povo libertado. Veio nos trazer a vida, quer seu povo libertado. Agora, irmão, procura enxergar modificado. Quem conta pouco na vida, em primeiro é colocado. Quem conta pouco na vida, em primeiro é colocado. Dessa conta diferente foi Jesus encarregado. Ele revirou a lista, pequeno vale um bocado. Ele revirou a lista, pequeno vale um bocado. E o povo tão sofrido no Evangelho é confirmado. Os pequeninos do reino, povo de Deus é chamado. Os pequeninos do reino, povo de Deus é chamado. A comparação tão linda do banquete preparado é dos coxos, é dos cegos, de quem sofre ajantarado. É dos coxos, é dos cegos, de quem sofre ajantarado.
Quando os fracos se ajuntam, um clamor é proclamado. O sangue desse cordeiro não foi em vão derramado. O sangue desse cordeiro não foi em vão derramado. Toda espécie de miséria De que um povo é carregado, terra nova anuncia. um povo ressuscitado, terra nova anuncia. Um povo ressuscitado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego. Eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai,
mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo,
Jesus saiu com os discípulos para outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também entrou com os discípulos Judas, o traidor. Conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim que se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só um morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido pelo sumo sacerdote. Então entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote entregou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote?
Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava ali em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Tomai-o vós mesmos. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e lhe disse: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, tudo aquilo que se faz. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever em um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos deles puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe
e ao lado dela o discípulo que ele amava disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, e mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos neste momento o mistério
da paixão e morte do Senhor. Somos, nesta tarde, convidados a meditar quão grande, quão infinito é o amor de Deus por nós. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Na cruz, Deus manifesta a sua glória. A glória de Deus que consiste na salvação da humanidade. E Ele nos salva pelo seu sofrimento, Ele nos salva pela sua morte redentora. Neste momento, somos impelidos a calar as palavras, a calar nossa voz e mergulhar num silêncio para contemplar este mistério de amor com os olhos do coração. Cristo Jesus, Ele é o servo sofredor. Ele assumiu sobre si todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, nossas fraquezas. Ele, que é o inocente, e veio para nos redimir, veio para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos acolher a sua vida divina, a vida que jorra do seu corpo, da sua água e do seu sangue, símbolos da igreja, do batismo, da Eucaristia, símbolos da vida que o Senhor nos oferece. O Senhor morreu por causa dos nossos pecados. E a cruz que nós contemplamos nesta tarde exige de nós uma resposta. Se na cruz Deus torna manifesto o seu amor por nós, na sua entrega redentora, somos cada um e cada uma convidados pelo Senhor a dar a nossa resposta de amor. Portanto, neste momento, quero convidá-los todos a fazer um instante de silêncio e, na oração do coração, renovar a nossa aliança com o Senhor, pedindo a Ele que se compadeça dos nossos pecados, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós e de toda a humanidade, para que, lavados pelo seu sangue e renascidos na sua graça, possamos viver em união com Ele, vivendo no seu amor, promovendo a sua paz. Nesta tarde, fazemos memória da passagem do Senhor, da sua Páscoa. No Vaticano, nesta tarde, o pregador oficial fazendo meditação do Evangelho desta celebração de adoração da cruz. Ele então recorda e termina as suas palavras, a sua meditação dizendo:
para que nós também façamos a nossa passagem com Cristo Senhor. Que nesta celebração, nesta Páscoa, passemos com o coração para a vida em Cristo Jesus, antes de passar com o nosso corpo para a vida eterna. Convido então a todos, como disse, a um profundo momento de silêncio. Ofertamos o nosso coração contrito a Deus, peçamos perdão pelos nossos pecados, renovemos nossa aliança com o Senhor, invoquemos a sua misericórdia. E peço a todos que repitam comigo 3 vezes: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé, e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria,
dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Arnaldo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos. Pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo vossa vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição,
sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Adorando Cristo na cruz, agradecemos seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da doença, da miséria, do desemprego e do abandono. Eu lembro que toda a coleta feita neste momento é enviada à Terra Santa para a evangelização onde Jesus passou. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
silêncio fazia lá no jardim. Quando Jesus orou assim: ó meu Pai, ó meu Pai, passe este cálice de mim, se possível for, faça-se a tua vontade. Dali Jesus Foi conduzido à presença de Pilatos, e a turba gritava: crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim. com grande amor, a terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou, Jesus deu o prato E expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar.
sabachthani. Nem mesmo Deus do alto dos céus pode contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido a todos a participar logo mais da encenação da Paixão em Procissão do Senhor Morto, às 19h30. Amanhã, no sábado, às 9 horas, reflexão das dores de Maria. E às 20 horas, bênção do fogo e vigília pascal. Lembrando também que no domingo haverá a missa da Páscoa do Senhor, às 8 horas e às 19h30 aqui na Catedral, e às 10 horas, missa da Páscoa e bênção das bandeiras do Divino. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.